Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo uma boa noite para todos nós. Desejo ainda que a paz do Mestre Jesus esteja presente em cada coração, balsamizando dores, enxugando lágrimas, esclarecendo dúvidas, fortalecendo a nossa fé. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: parece impossível encontrarmos alguém que não tenha passado dificuldades. A diferença, entretanto, está na capacidade que cada um utiliza nesse enfrentamento das dificuldades. Por essa razão, escolhemos como tema desta noite: ante a dificuldade, bastar-nos-á. E você deve estar curioso em saber a razão dessa escolha. Inicialmente, ela nos vem do capítulo 56 da obra Opinião Espírita, da lavra mediúnica do benfeitor Emmanuel e o médium Chico Xavier. E assim está escrito lá no capítulo 56. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipresente que não nos desampara. Olha que coisa maravilhosa. O benfeitor Emmanuel confirma o que disse o Espírito Glorinha, mas oferece a receita: pensar em Deus. Isso me fez lembrar uma canção do Padre Zezinho que diz: estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Sim, meu amigo, porque essa é uma certeza que precisa ser inflexível em todo ser humano. Deus não nos desampara. Deus é um Pai de amor, de misericórdia. É um Pai de cuidado, é um Pai que toma conta. Mas isso não significa dizer que Ele resolve os nossos problemas, não. Mas nos oferece caminhos. E os caminhos por Ele oferecidos sempre são caminhos seguros. Ele sempre nos confere força e luz para que busquemos a solução das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Sim, porque se Ele resolvesse os nossos problemas, nós estaríamos diante de uma divindade tipo Organizações Tabajara. Seus problemas acabaram. E isso não é real e muito menos verdade. Mas o ponto de partida da nossa reflexão vem de uma outra obra do Emmanuel, chamada Coragem da Fé. Lá no capítulo 4, Coragem da Fé. O Emmanuel diz assim: tuas dificuldades, tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau,
em tua jornada de burilamento e ascensão. Quando eu li esse pensamento do Emmanuel lá na obra Coragem da Fé, eu fiquei pensando que só este pensamento já nos daria umas 2 horas de reflexão. Porque observe, meu amigo, minha amiga, que o Emmanuel inicia dizendo: tuas dificuldades, tuas bênçãos. Ele considera a dificuldade uma bênção. E você pode dizer, isso é um absurdo? Mas esse é um lado da moeda. Não se esqueça que no nosso Evangelho está escrito que a dor e o sofrimento são bênçãos que Deus envia aos seus eleitos. E claro que dor e sofrimento provém de dificuldades, de problemas. Mas como eu disse, esse é um lado da moeda. Aquele que vê a dificuldade como castigo. Esse mesmo Emmanuel, numa outra obra mediúnica com o Chico Xavier, o título da obra é Amigo. E lá tem um capítulo 4, intitulado Dificuldade e Bênção. E o Emmanuel diz o seguinte, nesse capítulo 4 da obra Amigo: dificuldade gerando bênção é lição habitual na escola da natureza. Então ele vai pegar a natureza para mostrar alguns exemplos de dificuldade e bênção. Ele diz: a árvore podada, ampliando a produção. Sempre que quando você poda a árvore, ela renasce, ela cresce com mais vigor e continua produzindo. O Emmanuel diz: o minério, criando o aço, quando submetido a mais altas formas de calor. Então você pega lá o minério, coloca na fornalha e ele se transforma no aço, que vai ter infinitas aplicações. Diz o Emmanuel: o mármore, laboriosamente cortado, cedendo lugar aos primores da escultura. Aquele bloco frio, maciço, e que pela criatividade do escultor se transforma numa linda obra de arte. Você imagina a dificuldade do mármore sendo golpeado pelo cinzel aos toques do martelo. E o Emmanuel encerra esse parágrafo dizendo: o espinho do bisturi efetuando os prodígios da cirurgia. Olha que interessante. Sim, porque o bisturi corta, vai separar os tecidos para buscar a causa do problema. Mas depois que o problema é retirado, suturado, medicado, cicatrizado, a vida volta ao normal. Mas foi preciso, como diz o Emmanuel, o espinho do bisturi. Então você observa, meu amigo, minha amiga, que o benfeitor Emmanuel vai buscar na combinação das coisas da natureza com a habilidade humana a grande explicação para o entendimento da dificuldade como bênção. O exemplo da árvore, do minério, do mármore, do bisturi, mostrando que há uma relação, é possível haver uma relação favorável entre dificuldade e bênção. Mas vamos voltar lá ao capítulo 4 da obra Coragem, que eu falei inicialmente, lá no ponto de partida. O Emmanuel lá nos ensina que a dificuldade cumpre 2 finalidades importantes. Primeiro, impedir a nossa precipitação no orgulho. E em seguida, que nós fiquemos presos nas armadilhas do marasmo, do não fazer nada, sentado no sofá do comodismo.
E ele diz que quando nós conseguimos impedir a precipitação do orgulho e não ficar no marasmo, isso resulta um caminho sempre gradativo de burilamento espiritual, ou seja, nós progredimos sempre. Agora é preciso ter vontade de progredir. Mas a base, ou as bases, porque são duas, as bases da nossa reflexão desta noite vão vir de duas obras mediúnicas a nós trazidas pela pena de Chico Xavier. Uma, do Espírito Meimei, a obra Palavras do Coração, capítulo 2, e a outra obra do Espírito Emmanuel, Instrumentos do Tempo, capítulo 28. Na combinação dessas duas obras, nós então compusemos esse estudo reflexivo. Vamos a ele. Meimei inicia dizendo: quanto mais conheces, mais te vês. E quanto mais nos vemos, com mais amplitude conseguimos enxergar os outros. Veja que ela começa a sua mensagem destacando a importância do conhecimento, ligado à religiosidade de cada um, especialmente sobre o Evangelho de Jesus para os cristãos e sobre a doutrina espírita para os espíritas. Ela diz: quanto mais conheces, mais te vês. Não é conhecer a si próprio exclusivamente, mas conhecer da vida. Por quê? Porque o conhecimento amplia a capacidade de autoavaliação, como também de avaliação das demais circunstâncias, incluindo todas as criaturas que fazem parte do nosso círculo de relacionamentos, especialmente da família. A partir daí, então, 5 questões nós devemos pensar sobre elas a partir desta afirmativa da Meimei. Quanto mais conheces, mais te vês, e quanto mais nos vemos, com mais amplitude conseguimos enxergar os outros. Primeira pergunta: como você se autoavalia? Segunda pergunta: quais os critérios usados nessa autoavaliação? Terceira pergunta: quanto há de estudo e conhecimento na sua religiosidade? Quarta pergunta: como você avalia os outros? E quinta pergunta: quando você avalia os outros, você utiliza os mesmos critérios que usa em si mesmo? Há uma tendência natural, quando nós nos autoavaliamos, de sermos muito generosos conosco mesmo, flexíveis, sempre buscamos uma justificativa, principalmente para situações de erro. Mas será que quando nós avaliamos os outros, nós usamos essa mesma generosidade, essa mesma flexibilidade? E veja que entre o meu modo de autoavaliar-me e o meu modo de avaliar as pessoas, existe um ponto fundamental, que é o estudo e o conhecimento da minha religiosidade. Que eu posso também dizer estudo e conhecimento na minha religiosidade. Enquanto cristão, enquanto espírita, eu vou buscar, por exemplo, nas obras da codificação, o material necessário, o conhecimento necessário para que o meu auto-julgamento e o meu julgamento das outras pessoas seja justo, seja consentâneo com as leis divinas, seja amparado pelas lições contidas no Evangelho de Jesus. É assim que eu procedo. Segue a querida Meimei. Se já alcançaste semelhantes áreas de discernimento, considera as incompreensões
das quais te reconheça objeto, através das lentes interiores que te conferem a mais alta visão espiritual. Então você já está conseguindo ver-se por um outro prisma. Você já está exercendo a sua religiosidade com sabedoria, com prudência, estudando, aplicando o que estuda na sua vida diária. E isso vai melhorando suas capacidades internas, interiores, que ela aqui chama de lentes interiores. Que lentes seriam essas? Ou que lentes são essas? Eu lembrei-me da humildade, da paciência, da resignação, da calma, da prudência, da sabedoria, da coragem. Claro que existe um número inimaginável de lentes interiores, que são valores que jazem em nós mesmos, esperando o momento de eclodirem. Segue a Meimei. Diante de alguém que, porventura, te fira, recorda as provas que atravessaste, os empeços vencidos, as ilusões superadas e amarguras que já entregaste ao arquivo da memória, com a recomendação de paz e esquecimento. Eu achei fantástica essa observação de Meimei que está nesse parágrafo. A todo instante nós vamos estar passando por esses desafios. Da ofensa, da ingratidão, da grosseria. Mas ela está dizendo, olha, dá uma olhadinha pelo retrovisor do tempo e vê que você já ultrapassou coisas muito mais difíceis. Então, o que está acontecendo agora? Coloca no envelope, sela e manda para o arquivo da memória. Agora, ela diz uma frase fantástica, com a recomendação de paz e esquecimento. Foi ofendido? Silencia. Lembra lá da sugestão do Chico, que quando ele era ofendido ele colocava um gole de água na boca e só deglutia a água quando passava a vontade de responder à ofensa? Essa é a recomendação de paz. E associada a ela a recomendação do esquecimento, mas o esquecimento verdadeiro. Não é o esquecimento da memória, esse pode ser até uma manifestação de Alzheimer, mas é o esquecimento pelo coração. Não deixar que aquilo nunca mais lhe provoque mal-estar. Quando a gente lê esta sentença da Meimei, a gente recorda aí a questão do perdão. Nos lembramos que é algo importante. Vamos recordar lá aquele diálogo de Pedro e Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. O evangelista diz, então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Apenas relembrando que isto não é uma contagem numérica, não significa 490. Inclusive ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. 70 vezes 7 significa dizer perdoe indefinidamente. Não é um número frio e calculista, não. Segue Meimei. Assim agindo, observarás nos companheiros que acaso te injuriem, corações doentes ou imaturos, que é preciso tolerar, a fim de que não te emaranhes
no labirinto das aflições inúteis. Olha que coisa maravilhosa. Assim agindo, observarás nos companheiros que acaso te injuriem corações doentes e imaturos. A pessoa que nos ofende está muito doente, do ponto de vista espiritual. Mas isso não quer dizer que nós temos que ser grosseiro com ela, temos que também ofendê-la. Não, pelo contrário. A proposta da Meimei é tolerar. Buscar o outro lado da moeda. Por que essa criatura fez isso comigo? Ela deve estar sofrendo. Vou orar por ela. Muitas vezes, nesses momentos mais agudos, o silêncio seja a melhor terapêutica. Porque o texto da Meimei permite-nos identificar duas potencialidades que estão em nós, mais ou menos como aquelas lentes faladas anteriormente: a observação e a tolerância. É fato que nós andamos distraídos em nossas observações. Uns dizem que é falta de tempo, outros culpam o excesso de tarefas e responsabilidades. Sempre tem uma desculpa. Tudo na vida traz uma lição, razão pela qual a observação se impõe necessária. Precisamos buscar o significado dos acontecimentos. Não existe sorte nem azar. O que existe são observações e escolhas, claro, com as suas respectivas consequências. E há um aspecto nessa fala de Meimei que eu considerei muito importante, que é a questão da tolerância. Porque a tolerância, como diz ela, é que permite a prevenção da aflição inútil, que muitas vezes nós ficamos aflitos por coisas da mais absoluta inutilidade, exatamente porque não praticamos a tolerância. Mas segue a benfeitora Meimei. Perante quaisquer ofensas, usa a misericórdia na embalagem do silêncio e atrairás a luz para que todas as sombras sejam dissolvidas. Que coisa fantástica! De forma extraordinária, Meimei recomenda o uso da misericórdia. Agora, o que eu achei lindo, poético, lúdico, quando ela diz dentro da embalagem do silêncio. Não responda, não retruque, não dê troco. Silencie. Pacifique sua alma diante da ofensa, da grosseria, da ingratidão. Ore, eleve o seu pensamento a Deus. Ore em duas direções distintas. Pelo ofensor, para que Deus o perdoe, para que você o perdoe, para que ele reflita na bobagem que fez. E por você mesmo. Ore para que a sua tolerância seja exercida, o seu perdão seja exercido. Nada mais produtivo, do ponto de vista espiritual, do que silenciar ante as ofensas. Essa era uma prática diária do Chico, porque o Chico, coitado, era ofendido a todo instante. Eu digo que silêncio não é covardia, mas é inteligência emocional. Vamos lembrar do capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma lição importante lá. Está escrito assim: a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Lembra que a Meimei disse: perante quaisquer ofensa, usa a misericórdia na embalagem do silêncio. Mas lá no Evangelho está escrito ainda: ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denota a alma sem elevação nem grandeza. Olha que interessante.
E a Meimei, quando falou sobre esse assunto de ofensa e misericórdia, ela disse: atrairás luz para que todas as sombras sejam dissolvidas. Que sombras são essas? Do ódio, do rancor, da malquerença. É preciso a gente ter clareza de que a falta de elevação e de grandeza espiritual vão na contramão da inteligência emocional. E essa inteligência emocional ela tem um componente importantíssimo, que é a inteligência espiritual. Bom, agora no texto da Meimei, ela vai trazer exemplos práticos de desafios à misericórdia. Ela diz assim: esse te malsina os gestos de bondade. Aquele te empresta a autoria de faltas que desconheces. Te empresta a autoria de faltas que desconheces. Outro te expõe os enganos de outro tempo ao desrespeito público. E outro ainda te apedreja sem razão. Ela está dando exemplo de coisas que nos acontecem ou que já aconteceram. Pessoas que não reconhecem nenhum valor na gente pelos motivos mais variados que estão lá na cabeça da criatura. Pessoas que pegam nossos erros do passado, estão sempre atualizando esses erros para que parece que a intenção é de que a gente não esqueça que errou. E mais uma vez a misericórdia se impõe soberana. Foi nesse momento, então, que eu consultei uma outra obra mediúnica, agora do Emmanuel, chamada Instrumentos do Tempo, que eu disse anteriormente, né, que fazem parte da base da reflexão, lá no capítulo 28. Para traçar um paralelo entre o que diz o Emmanuel e o que diz a Meimei nessa questão da misericórdia. O Emmanuel, no capítulo 28 de Instrumentos do Tempo, diz assim: se usares a misericórdia para com teu companheiro, no lar ou na tenda de trabalho, a serenidade será um bálsamo a fluir de teu verbo e a extravasar-se de tua alma, erguendo a paz que ilumina e socorre a todos. Olha que interessante. Está exatamente complementando aquilo que a Meimei falou, de como agir perante as ofensas, usando a misericórdia na embalagem do silêncio. E aí, naturalmente, vêm as luzes e dissolvem todas as sombras. E ele diz o Emmanuel diz uma coisa importante: se usares a misericórdia, a serenidade será um bálsamo a fluir do teu verbo, ou seja, suas palavras serão generosas, carinhosas, delicadas, amorosas. E vai, de alguma forma, transmitir esta luz que está saindo de você, que é uma luz de paz, de concórdia, de misericórdia. Eu penso que a misericórdia no falar é uma soberana demonstração de paz interior. Quando nós somos grosseiros na forma de falar, nas palavras utilizadas, nós estamos passando o recibo de que interiormente nós estamos num processo de convulsão. Estamos longe da paz. Prossegue a Meimei. Por nada te queixes. Pelo metro de nossas próprias lutas de retaguarda, ser-nos-á possível estender a compaixão sem limites sobre quaisquer farpas que se nos lancem em caminho, seguindo sempre. Olha que interessante. A forma pela qual o benfeitor exprime a importância das experiências anteriores, nesta e noutras vidas. Então, essa forma define o modo como a gente vai exercer a nossa compaixão.
Uma compaixão que precisa ser sem limites, que não pode ser impeditiva do nosso progresso espiritual. Na realidade, considerando que o espírito progride sempre, ele pode até estacionar, mas retroceder não, nunca. Mas ele progride sempre. E vai acumulando em cada experiência reencarnatória, vai acumulando experiências. O ideal seria experiências exclusivamente positivas, mas, claro, vem experiências negativas também. Agora, como diz a Meimei, o método das nossas próprias lutas de retaguarda, ou seja, o que nós aprendemos, o que o espírito aprendeu e o que nós aprendemos enquanto reencarnado na experiência da existência, é que permite que nós usemos a compaixão sem limites. Traçando um paralelo novamente com a obra Instrumentos do Tempo, do Emmanuel, o Emmanuel diz assim: bem-aventurados os misericordiosos que lutam e sofrem, que se agigantam e trabalham na materialização do bem comum. Porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram, realmente, as portas abertas para o reino de Deus. Olha que interessante. Se você prestar atenção, o Emmanuel está considerando a compaixão como uma bem-aventurança. Porque ele começa a dizer: bem-aventurados os misericordiosos, que está lá no sermão de Jesus, sermão das bem-aventuranças. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, fiquemos então com o epílogo de Meimei, nesse capítulo maravilhoso. Ela diz: não te lastimes, nem condenes. Cala-te. Abençoa e auxilia sempre para o bem de todos, para corrigir-nos ou reajustar-nos ante os princípios da verdade, do amor. Bastar-nos-á viver. Então, o verbo que ocupa aquelas reticências que estão aí no título desta reflexão. Ante a dificuldade, bastar-nos-á reticência. Aí está o que deve ser utilizado por nós. Viver. Viver no sentido pleno do espírito, não viver no sentido exclusivamente da matéria. Veja que nesta conclusão da Meimei, na construção da reflexão, ela utiliza verbos extremamente importantes: lastimar, condenar, calar, abençoar, auxiliar. E observe que ele segue uma trilha lógica. Sim, diante da dificuldade, nós sempre lastimamos, dizendo que é uma injustiça, que não merecemos. No ato seguinte, nós condenamos aquele que nos ofendeu. Não é assim que acontece? Invariavelmente. E aí ela apresenta uma trilogia que eu chamei de redentora: calar, o silêncio; abençoar, via oração; e auxiliar, fazer alguma coisa pela criatura. Sempre. Você vai perguntar: mas isso não é fácil? E não é mesmo. Não é fácil, mas é possível. Por que é possível? Porque o nosso grande objetivo é a correção via reajuste de nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações perante a lei divina. Perante a lei divina. Essa lei se manifesta basicamente, na verdade, no amor. Lembre-se, a lei do amor é a mais importante lei universal. Não por acaso João Evangelista afirmou: Deus é amor.
Eu costumo sempre alertar os amigos e as amigas que existem duas leis universais importantíssimas que nós não podemos descurar do seu conhecimento e da sua aplicação. Primeiro é a lei de amor, porque Deus é amor. E a segunda é a lei de causa e efeito. O que plantarmos será o que colheremos. Agora, para que tudo isso aconteça de maneira positiva, não basta apenas viver. É preciso que nós aprendamos a viver com a dignidade crística. Jesus, modelo e guia. Simples assim. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu deixo-lhes um forte abraço.